Olá, vamos iniciar agora a aula 2, referente ao capítulo 2, Estratégia de Serviço. Novamente, nessa aula veremos também conceitos importantes que deverão estar na ponta da língua no dia do seu exame. Vamos prosseguir. Bom, aí está o conteúdo da nossa aula 2. A gente vai comentar sobre portfólio de serviço, a gente vai entender, o que vem a ser portfólio de serviço. Nós teremos um processo como um todo na estratégia de serviço chamado gerenciamento do portfólio de serviço. Então a gente já vai estar adiantando, entendendo o que vem a ser portfólio de serviço. A gente vai entender sobre casos de negócio, dar uma pincelada sobre gerenciamento de risco e entender o PAN, que são os padrões de atividades de negócio. Tá? Vamos lá. Vamos falar sobre o portfólio de serviço. Tá? Conforme eu disse anteriormente, nós iremos estudar um processo chamado gerenciamento do portfólio de serviço. Mas, para adiantar, a gente já poderia entender o que vem a ser um portfólio de serviço. O que seria portfólio de serviço? Todos os serviços que são oferecidos pelo provedor de serviço, serviço A, serviço B, por exemplo, todos eles formam um conjunto de serviços que são oferecidos. Esse conjunto de serviços forma um portfólio de serviço. Simples assim. Portfólio de serviço é o conjunto de serviços oferecidos por um portfólio de serviço. Tá? E isso inclui, além dos próprios serviços, claro, as partes contratuais, financeiras, as novas atividades para desenvolvimento de serviço, novas iniciativas de melhoria, tudo tem que estar incluído dentro dele. Tá? Tanto se esses serviços forem visíveis aos clientes, os customer facing, como aqueles serviços habilitadores que suportam os serviços customer facing. Tá? Então é bastante simples mesmo, portfólio de serviço é isso. Conforme nós podemos visualizar na imagem, ele é composto de 3 seções. Funil de serviço, catálogo de serviços, serviços obsoletos. Então, o que vem a ser funil? Funil de serviço. Funil de serviço é um banco de dados ou um conjunto de documentos que lista todos os serviços ainda sob em consideração. Ainda estão em desenvolvimento, mas não encontram-se disponíveis aos clientes ainda. Funil de serviços lista todos os serviços que estão sob consideração ou desenvolvimento, mas ainda não estão disponíveis aos clientes. Por exemplo, um projeto de realocação de data center, um projeto de virtualização, etc. Tá? Então, isso representa os serviços, o funil de serviço. Geralmente, esse funil de serviço é interno ao provedor de serviço. Ele não é nem visível para o cliente. Especialmente no caso de provedor de serviço externo. Ele nem é visível. Por quê? Porque nem todos os serviços vão ser liberados. Nem todos os serviços vão ser construídos. Ainda está em proposta, em consideração, está em desenvolvimento. Por outro lado, o catálogo de serviços, esses sim, representam todos os serviços que já se encontram disponíveis, já estão live, já está em operação. O catálogo de serviço é isso. O catálogo de serviço também é um banco ou um conjunto de documentos que contém informação sobre todos os serviços disponíveis. Já estão disponíveis, já estão em execução. Inclui-se aí também aqueles disponíveis para o desenvolvimento. Já está aprovado, já está tudo certo. Já está aprovado para o desenvolvimento. Essa é a diferença por funil. O funil ainda está sob consideração e desenvolvimento, mas ainda não está disponível. No catálogo, não. Já tem todas as informações dos serviços já em ação e aqueles que já estão disponíveis para implantação. Já está tudo aprovado. E, por último, os serviços aposentados ou retirados, conforme for. Tá? No dia da prova você pode ver com outro nome, mas assim, é sinônimo. Serviços aposentados, serviços retirados, serviços obsoletos. Tá? Esses representam os serviços que foram realmente aposentados. Eles não se encontram mais disponíveis aos clientes. Então, aí o que acontece? Vai variar de cada organização perceber se está na hora ou não de pegar um serviço lá do catálogo e botar ele no retirado. Isso vai
depender da própria organização. Ah, mas por que os serviços aposentados são incluídos ainda no portfólio de serviço? Bom, dentre várias razões, né, uma delas seria o seguinte: o novo serviço, que entrou no lugar dele, digamos assim, pode não atender todos os requisitos do cliente, todos os requisitos do negócio. Então, o que acontece? Tem que haver a opção do chamado fallback, né, de fazer um retroceder ao serviço anterior. Então, por isso ele fica lá, fica quietinho. Né? Caso dê algum problema nesses serviços que estão disponíveis agora, vamos lá, fallback, chama de volta o serviço que estava aposentado. Beleza, pessoal? Então, por hora, é isso que a gente vai... Ah, e uma coisa muito interessante. Quando os serviços são retirados, todo o conhecimento e informação relacionado a ele é armazenado em uma base, chamada base do conhecimento, para uso futuro. A gente vai entender que base é essa mais para frente, tá? Por enquanto, é isso. Vamos seguir. Chegamos ao caso de negócio. Muito importante observar o seguinte: caso de negócio a gente vai ver também em outro processo. Brevemente, né, em um outro processo que é o gerenciamento financeiro para serviços de TI. Entretanto, já vamos fazer uma introdução para que você já possa entender o que vem a ser um caso de negócio. Caso de negócio é uma justificativa, né, para um gasto significativo, para um item significativo. Ou seja, é uma ferramenta de suporte que projeta as consequências de uma ação de negócio, tanto analisando qualitativa quanto quantitativamente, né? Conforme nós podemos perceber lá na apostila. Uma análise financeira, por exemplo, é um ponto elementar para um caso de negócio bem formatado. Então, caso de negócio é isso. É justificar um gasto que vai ser significativo. Vamos fazer um projeto para realocar o data center. Beleza. Temos que fazer um caso de negócio para justificar. Porque vai apresentar o quê? Um gasto significativo. Não é verdade? Representa todo um custo, todo um gasto, né, para essa questão. Realocar o data center. Então, caso de negócio é uma ferramenta que possibilita você analisar, né, se vai valer a pena ou não. E ele tem, o caso de negócio contém itens, né, introdução, os métodos e premissas, impactos no negócio, riscos e contingências, as recomendações. Então perceba que é isso. Pegar algo que vai gerar um gasto significativo, um item que vai gerar um gasto significativo, e elaborar um caso de negócio, elaborar um documento, explicando por A e mais B por que é necessário aquilo, se vai valer a pena, aí vai mostrar se vai valer a pena, se os riscos são aceitáveis ou não. Então é basicamente isso que temos que entender para o nosso exame ITIL Foundation a respeito do caso de negócio. Nós veremos mais sobre o caso de negócio lá no gerenciamento financeiro para serviços de TI. Bom, vamos falar sobre o gerenciamento de riscos. Tá? A ITIL ela apresenta essa questão, gerenciamento de riscos, em alto nível, porque existem outros frameworks, outros padrões, outras metodologias que tratam desse assunto. Por exemplo, o Management of Risk, a ISO 27001, a ISO 31000. Então a ITIL ela faz uma abordagem em alto nível para que a gente possa entender sobre essa questão de gerenciamento de riscos. E ela propõe atividades. A primeira delas é identificar os riscos. Nessa fase, nessa etapa, nessa atividade, os riscos eles são apenas identificados, são nomeados. Eles não, aqui a preocupação, tá? Não precisa explicar imediatamente esses riscos, quantificar esses riscos, não é nada disso. E aqui nessa atividade é o processo de identificação dos riscos apenas. E, claro, esses riscos deverão ser documentados juntamente com as suas possíveis consequências, né? Deve ser registrado, gravados isso em algum registrador de risco, por exemplo, tá? A segunda etapa, a segunda atividade é a análise do risco. Agora sim, já identificou,
já fez uma análise anterior, né? Já identificou os possíveis riscos, agora é a hora de analisar. Então aqui é feita toda a análise, né? Qual o impacto que o risco traria para a realidade, para o projeto, por exemplo, quais seriam as consequências. Tá? Então a maioria dos métodos de gerenciamento de risco utilizam aquele esquema de descrição e uma numeração. Essa numeração vai definir, tá? Isso permite que se definam, por exemplo, as consequências em palavras associadas a esses valores numéricos. Né? Esse valor quantitativo é usado para calcular uma espécie de um ranking por riscos. Não, esse risco é maior do que esse é maior do que esse. Tá? Então é basicamente isso que essa atividade análise de risco faz. A próxima atividade é gerenciar os riscos. Por quê? Porque os riscos já foram documentados, os riscos já foram analisados, já foram ranqueados lá na sua associados, né, a descrição e uma numeração para eles de importância, de consideração. Agora é preciso gerenciar. Então o que acontece? O plano de gestão de risco deve ser revisado regularmente. Se há essa palavra, revisado regularmente, a gente tem que associar isso à gestão. Então, essa fase ela vai gerenciar os riscos. Né? Para que sempre ações apropriadas estejam sendo tomadas em relação a esses riscos que foram identificados e que foram analisados. Agora é preciso gerenciar. Então, o que acontece? E também tem que atualizar o status dos riscos. Né? Porque eles poderão alterar-se durante o curso do projeto, por exemplo, do nosso exemplo do projeto. Tá? Então, essa atividade de gerenciamento de risco é repetitiva. Ela vai ficar para sempre nisso, né? Sempre gerenciando. E deverá fazer parte de uma cultura aceitável, de um programa, de qualquer programa ou iniciativa de cultura aceitável. Deverá acontecer isso. Essas 3 atividades. Isso tem que guardar para o dia do exame. E os riscos, a AITIO trata a questão em alto nível, porque existem outros padrões, frameworks, outras metodologias especializadas nisso. A AITIO vai tratar isso em alto nível e a AITIO propõe 3 atividades: identificar os riscos, analisar os riscos e gerenciar os riscos. Vamos falar agora sobre os padrões de atividade de negócio. Bom, para que o provedor de serviços de TI consiga entregar serviços que atendam aos resultados do negócio, ele precisa entender quaisquer padrões, né, na atividade do negócio do cliente. Que assim ele vai conseguir entregar serviços que vai de encontro aos resultados de negócio do cliente. Então é preciso reconhecer as atividades que tendam a formar padrões, se eles são repetíveis. Se as atividades forem repetíveis, elas têm a forte tendência de serem padrões. Tá? Então, o que seria um padrão de atividade de negócio? Padrão de atividade de negócio é justamente isso, é o processo de entender as atividades que são repetíveis do cliente, tá? Para que possa entregar serviços que atendam aos resultados do negócio do cliente. É necessário entender esses padrões, quaisquer padrões, que hajam na atividade de negócio do cliente, para que os serviços entregues vão de encontro aos resultados desejados por ele. Tá? Então, as atividades que formam os padrões de atividade de negócio são aquelas repetíveis mesmo. Tá? Quanto mais o provedor de serviço reconhecer os padrões de atividade de negócio, melhor vai estar preparado para oferecer serviços. Então, uma vez que as atividades de negócio tenham sido identificadas, o que a AITIO recomenda? Que seja compreendido o perfil dessa atividade, desse padrão de atividade de negócio, e especialmente documentado. Existem itens, né, que vão ser capturados. Uma classificação, ou seja, indica o tipo de padrão de atividade de negócio e as suas origens, se vem lá do usuário ou é automatizado, o tipo e impacto dos resultados. Aí entra outro item, os requisitos, né, inclui o desempenho, segurança, disponibilidade, tolerância a atrasos, etc.
E por último, os requisitos de ativos de serviço, que são utilizados pela equipe de desenho de serviço, que a gente ainda vai entrar nesse estágio, para te entender depois, é utilizado por eles para capturar e entender o que é necessário para suportar um padrão de atividade de negócio especial. Observe aí a imagem. Olha lá, loja Geekplane. O que está ilustrado aí? Aí já está um padrão de atividade de negócio. É o processo de vendas dele. Tá? É o processo de vendas. Vendas é algo repetível. Né? Então, isso já é um padrão de atividade de negócio. O provedor de serviços de TI precisa entender isso, para que os serviços que ele oferece atendam os resultados de negócio do cliente. Olha lá, a empresa Geekplane terá mais clientes comprando de acordo com os principais feriados ou eventos. Olha ali, janeiro, alto. Fevereiro para março dá uma caída. Olha lá, a partir de setembro, ó, alavanca em número de games vendidos em milhão. Olha lá. Então, isso aí é um exemplo hipotético, né? Um exemplo fictício, mas que ilustra o que é uma atividade de negócio, que vira um padrão de atividade de negócio que o provedor de serviço precisa entender. Então, é basicamente sobre isso que a gente precisa entender sobre padrão de atividade de negócio. Padrão de atividade de negócio são aquelas atividades repetíveis do cliente que o provedor de serviço precisa estar atento a entender para que possa entregar serviços que atendam aos resultados, às necessidades do cliente. Por exemplo, qual é a necessidade do cliente ali? Ó? Todos os meses o serviço tem que estar on, claro. Mas olha o mês de setembro, a partir de setembro. Ali tem que ter uma atenção especial. Então o provedor de serviço precisa estar preparado para isso. Tá? Nesses momentos de pico. Então eu preciso entender isso. É isso que nós precisamos saber sobre padrão de atividade de negócio para o nosso exame IELTS Foundation. Vamos a uma questão de concurso. Dessa vez do ano de 2013, da Fundação Carlos Chagas, do órgão Ministério Público do Estado do Ceará, para o cargo Analista Ministerial Ciências da Computação. Olha que questão interessante. Segundo a AITIL, o portfólio de serviços se desdobra em 3 componentes. Beleza, nós sabemos que o portfólio de serviços se desdobra em 3 componentes. Beleza. Quando um serviço está na fase de definição e análise, ele está no... Vamos preencher, olha só. Quando um serviço ele está na fase de definição e análise, beleza, isso nós estamos falando sobre o funil de serviços. Ah, mas ele não falou que ainda não se encontra disponível ao cliente. Beleza, mas a gente tem que entender uma coisa. O catálogo de serviço, o serviço ele não está ainda na fase de definição e análise, ele já está em execução. Ele já está em operação e já pronto para implantação, se for o caso. Tá? Então, nesse caso da questão aí, ó, quando um serviço está na fase de definição e análise ainda, ele está no funil de serviço. Beleza. Vamos prosseguir. Quando o serviço foi aprovado, ele entra no catálogo de serviço. Beleza. Quando um serviço já não serve mais para o propósito, ele foi criado, ele é classificado como obsoleto. Ótimo. Então a questão certa é a letra D. Funil de serviço e catálogo de serviço.